Olá, boa tarde a todos e a todas que se encontram aqui presentes, mais nessa tarde, para que a gente possa, conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos deixados aqui para nós pelos Espíritos e os ensinamentos, do nosso modelo e guia, do nosso mestre, do nosso irmão Jesus, Então, agradecer mais uma vez aqui a todos, agradecer ao Prosemen, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui dialogando, conversando, para que de alguma forma possamos nos tornar pessoas melhores, Então que a gente possa aproveitar esse diálogo, essa conversa, para a gente nesses pequenos, poucos minutos aqui que a gente dialoga, a gente possa aproveitar isso para nos tornarmos pessoas melhores, que a gente possa aproveitar a semana que se inicia, buscando aí o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento, moral, espiritual e intelectual, Então eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente começar esse nosso diálogo, uma pequena passagem do livro Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, na página 223, quando ele vai dizer o seguinte: lembre-se de que o amor ao próximo é o segundo de no... é o segredo de nossa felicidade. Então, ele está colocando aqui o amor como segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém, não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a revelar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Então, vamos lá, o que é que nos traz a felicidade? O que é que vai nos dar essa serenidade? O amor, Então, que a gente possa já começando a refletir aí sobre essa questão do amor, trazendo para nós essa verdadeira serenidade. Até porque, como a gente vai dialogar aqui, o amor é o mais sublime dos sentimentos, Então, que a gente possa, a partir dessas palavras, já começar elevando nossos pensamentos ao alto, e vamos fazer aqui uma pequena prece para que a gente possa pedir, a proteção, pedir a intuição dos nossos espíritos amigos e superiores, para que a gente possa ter, e falar aquilo que cada um de nós, está necessitando escutar nesse exato momento. Então, cada um pode se sentar da maneira mais confortável que achar, e a gente já ir, refletindo, pensando, elevando os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, amado irmão, pedimos que continue a enviar suas bênçãos de luz, de paz e de amor para essa terra de provas e expiações. Que essas bênçãos possam atingir corações e mentes de cada um de nós, nos dando a força, a serenidade, a resignação necessária para que possamos enfrentar as vicissitudes da vida e assim possamos seguir em nossa caminhada, em nossa jornada, que sabemos que não é fácil, de aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Que o que a gente possa falar aqui nessa tarde de hoje possa servir para cada um de nós, para que possa servir, para nos mostrar, para nos abrir, o caminho, a reflexão necessária para que possamos ter uma semana proveitosa, uma semana de muito êxito, onde a gente possa praticar esse que é o nosso principal mandamento, o amor. Assim seja. Então, vejam só, eu trouxe para a gente conversar na tarde de hoje, aqui o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai tratar do amor ao próximo como a si mesmo. Então, ele traz aqui o amor, o maior mandamento, melhor dizendo. Então, o maior mandamento é o amor. Então, ele coloca o seguinte, os fariseus, que alguns deles que eram doutores da lei, perguntam a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então, Jesus lhe disse: amarás ao Senhor ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, o que é que ele está colocando aqui? O mandamento principal é o amor. Então, é justamente isso que Jesus veio nos ensinar, esse amor. Porque, como nós vamos perceber, é justamente esse amor que é essa centelha divina que vai nos permitir combater
toda forma de materialismo, toda forma de egoísmo que nos prende à matéria e que nos impede de seguir em frente no nosso processo de evolução moral, espiritual e intelectual, que nos impede de progredir, né, de seguir em frente, tá? Então, para isso, obviamente, nós sabemos que isso não se dá de uma hora para outra. É necessário, né, um longo caminho para que a gente possa chegar a esse sentimento, tá? Então, vejam só. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, deu para perceber aí, e o que os Espíritos vão nos colocar, que é justamente isso, é justamente essa lei, vamos colocar assim, que resume todo o ensinamento que Jesus quis nos passar. Então, se a gente pode resumir, né, a doutrina de Jesus e a própria doutrina espírita, que foi nos trazida, né, pelo Espírito da Verdade, né, comandada pelo Espírito da Verdade, nós podemos resumi-la na lei do amor. Então, vamos lá. O que é esse amor? É o sentimento divino por excelência. E a gente vai perceber que nós, né, quando somos criados simples e ignorantes, já trazemos em nós essa centelha divina. Então, o amor, né, é esse sentimento divino por excelência. Então, está lá em nossos corações, em nossa consciência, essa centelha divina. E cabe a cada um de nós desenvolver essa centelha divina. E uma outra questão que é importante aqui, além do amor, é o próximo. E quem seria esse próximo a quem eu tenho que amar? Toda a humanidade. Então percebam, estão todos incluídos dentro desse mandamento. Não há quem eu diga que eu não tenha que amar. Né? Então toda a humanidade. Então percebam, é um sentimento divino por excelência por conta disso. Porque eu tenho que dar, né, eu tenho que colocar esse sentimento a serviço de toda a humanidade, sem fazer nenhum tipo de restrição. Mas como nós sabemos que ainda somos simples e ignorantes, ainda sabemos que estamos aqui passando por provas, sabemos que ainda não somos capazes de estender esse amor a toda a humanidade. Mas vamos lembrar o que é que Kardec e os Espíritos nos colocam. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele que se esforça, né, para cumprir as leis divinas ou naturais. Então, como sabemos que ainda não somos capazes, né, de estender esse amor a toda a humanidade, comecemos por aqueles que estão mais próximos. E aí, ao praticar esse sentimento, ao praticar essa lei de amor, nós vamos, né, conseguindo ampliá-la até o momento que vamos estender isso a toda a humanidade. Então, é uma longa caminhada, é um longo caminho que ainda temos que seguir. Porque o que nós percebemos no nosso dia a dia é o quê? Vou pegar aqui algo como exemplo. Alguém que cometeu um crime, né? Então, ou algo semelhante, o que é que a gente diz? Né? Prender bandido bom é bandido morto. Então, percebam como ainda estamos longe de chegar a esse ideal, de estender esse amor a toda a humanidade, combater o materialismo, combater o egoísmo e, assim, estabelecermos uma sociedade onde o fundamento seja o amor. Né? Porque temos que entender, né, que a nossa família é a humanidade. Temos aqui, né, o nosso núcleo familiar, que esse é fácil de nós amarmos. Vejam, né? Acho que sim, não sei se para todos, mas é fácil de nós amarmos. Mas imagina aquelas pessoas que nós nunca vimos na vida. Então, quando Jesus coloca toda a humanidade, né? Então percebam, por exemplo, que com esse simples mandamento, né, o rebuliço que Jesus causou na época. Porque o que é que ele estava dizendo ao imperador, ao César? Você tem que amar o seu escravo. Então veja o quanto isso é difícil de ser feito. Agora, imagine para nós em outras situações diferentes à do César, já que nós não temos exatamente escravos, mas você imagine amar aqueles que nós consideramos, né, muitas vezes não conscientemente, mas inferiores a nós. Então, a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito da doutrina espírita, segundo o espírito do Fenelon, quando ele coloca aqui nesse capítulo 11 do livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é
o fundamento da doutrina espírita, né? O seu principal fundamento, o seu primeiro mandamento, né? O seu primeiro fundamento, tá? Porque é justamente ele que vai nos permitir nos aproximarmos, né? Desse sentimento divino por excelência, que é o próprio amor. Então, o que é que os Espíritos nos colocam? Que começamos com o instinto. Então, o instinto é o ponto de partida, mas nele já tem esse germe, essa centelha divina que é o sentimento. Porque ele vai nos colocar o seguinte: nós começamos com o instinto, né? É o ponto de partida. Por exemplo, o instinto de preservação da vida, o instinto de preservação da espécie. Tá? Então, todos nós começamos por esse caminho, por esse ponto de partida que é o instinto. Vamos tendo, né? Vamos nos melhorando, vamos tendo sensações, até chegarmos ao ponto dos sentimentos. Ou seja, esse sentimento é o requinte, é o amor. Tá? Mas para chegar a ele, eu passo pelo instinto e pelas sensações. Então, nós, ao longo da nossa jornada, vamos nos aprimorando, vamos progredindo e vamos, né, realizando essa potencialidade que já está em nós lá atrás da lei do amor. Então, a lei do amor, o amor está em nós enquanto uma potência, enquanto algo que nós podemos realizar. E aí foi o que eu coloquei. Vamos começando com aqueles que estão mais próximos e vamos potencializando todo esse amor. Porque é justamente, né, esse amor, vamos lá, esse instinto, melhor dizendo, lá atrás, que é um embrião dos sentimentos. Então, todos nós, em algum momento da nossa, né, história da humanidade, né, a história da humanidade aí como a história das reencarnações que cada um de nós tem. Então, é lá nesse instinto que já tem esse embrião, essa potencialidade que vai nos permitir, né, colocar esse sentimento, esse amor, né, essa centelha divina em prática. Porque esse sentimento, esse amor, é o alvo que nós queremos atingir. Então, para atingi-lo, é preciso combater o egoísmo. Então, o egoísmo, ou o que um autor, né, da filosofia chamado Rousseau vai colocar, o amor próprio. Esse amor próprio que Rousseau fala é justamente esse egoísmo. Então, faz com que o homem queira cada vez mais o quê? Coisas para si, bens próprios para si. Tá? Então, é um sentimento que ele acaba prejudicando, né, esse egoísmo, esse amor próprio aqui como sinônimo de egoísmo, tá? Que a gente possa amar a humanidade, né? Então, se desenvolve com a moralidade e o intelecto. Então, quando nós vamos progredindo, né, nos aprimorando moralmente e intelectualmente, vamos nos aproximando desse sentimento nobre que é o amor. Então, percebam, estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para trabalhar, né, para nos esforçarmos combatendo esse egoísmo. E como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Progredindo moralmente e intelectualmente. Porque é justamente esses dois elementos que vão permitir com que com que nós possamos avançar, nos aproximando desses sentimentos nobres. Porque como a gente vai ver aqui, o amor, esse sentimento, ele né, que vai nos permitir, por exemplo, chegar, né, a virtudes como caridade, humildade, justiça. Então, ele é que nos permite isso. Para isso, é preciso combater o egoísmo. Combatendo o egoísmo, né, nós vamos chegar a essas virtudes que eu falei, de humildade, de caridade, de justiça, que são duradouras e sinceras. Então, essas virtudes devem ser duradouras e sinceras. Então, eu não tenho que fazer, eu não tenho que amar, eu não tenho que ser justo, né? Eu não tenho que ajudar ao próximo, amar ao próximo apenas como uma questão de recompensa. Eu tenho que fazer isso de maneira sincera, tá? Não adianta fazer isso apenas por recompensa, apenas por querer ir para um lugar melhor, apenas para querer me mostrar, tá? Então eu tenho que fazer isso por minha
consciência. Então, de alguma forma, a gente está mudando aqui a nossa consciência, mas sabemos que isso também é necessário, a mudança do meio em que a gente vive, né? Então, a mudança da nossa consciência e do meio em que a gente vive, elas andam juntas, né? Então, é necessário que cheguemos pouco a pouco a isso. Vamos lá, vamos colocar aqui uma coisa, né? Aonde é que nós vamos chegar? Então, vamos lá. Vamos colocar o seguinte, né? Vamos colocar aqui um princípio que a gente teria que chegar, tá? Pouco a pouco, para colocar esse sentimento de amor à humanidade em prática. Então, vejam só, o Espírito de Fenelon também vai nos colocar o seguinte: não façais aos outros o que não quereis que os outros lhe façam. Então, esse é o princípio que nós deveríamos seguir. Como é que nós vamos chegar a ele? Aprimorando a nossa moralidade e o nosso intelecto. Então, nós vamos compreender racionalmente que a melhor forma de viver é essa: não fazer ao outro o que eu não quero que seja feito a mim mesmo. Então, isso eu vou fazendo pouco a pouco. Eu vou compreendendo pouco a pouco. Por isso, a questão da reencarnação. Porque nós sabemos que não fazemos isso de uma vez só. Então, vamos nos aproximando desse princípio que vai orientar a nossa ação no dia a dia, pouco a pouco, né? É uma tarefa longa e difícil. Então, a nossa jornada de aprimoramento moral, intelectual, ela é longa, ela é difícil, tá? Por isso que precisa de esforço, de trabalho, né? Então, dos mais humildes aos que já estão mais adiantados, todos serão capazes de chegar a esse princípio, de não fazer ao outro o que eu não quero que seja feito a mim mesmo, tá? Então, esse é o alvo que nós devemos procurar atingir. Então, esse princípio é a centelha do fogo sagrado. Porque quando nós começarmos a agir dessa maneira, não fazer ao outro o que eu não quero que seja feito a mim, é o sinal de que nós estamos, né, conseguindo combater efetivamente o egoísmo e elevando a nós mesmos e a Terra, que é o meio onde a gente vive, de patamar. Então, percebam, não é algo, né, não é nenhum fenômeno, né, extraordinário, tá? Externo, que vai fazer isso, mas é nós, com o nosso trabalho, com o nosso aprimoramento moral e intelectual, nos transformando o meio em que a gente vive, que vamos chegar nesse ponto, que vamos chegar a esse sentimento de amor por toda a humanidade. E como nós sabemos, né, que o Kardec nos colocou, que os espíritos nos trazem, que isso é uma questão de racionalidade, né? A doutrina espírita é uma doutrina racional, né? Racionalizar a nossa fé, racionalizar as nossas ações. Então, é por meio dela que nós vamos chegar a esse princípio. E não porque algum espírito, alguém está me dizendo que eu tenho que agir dessa forma. Porque aqui, na nossa doutrina, não é por recompensa, não é por uma questão de heteronomia, de alguém me dizer que eu tenho que fazer, mas é uma questão de consciência, de compreender de maneira autônoma que eu tenho que agir dessa forma. Então, transformação social. Essa transformação social envolve esses dois aspectos: a minha própria consciência, a mim mesmo, e o meio em que eu vivo, né? Então, é preciso, né? Então, essa transformação social, os espíritos vão nos colocar, Fenelon, que é justamente essa transformação social é a purificação da Terra, né? Por um longo processo que a gente viu aqui, que é o amor, tá? E aí nós vamos nos aproximar daquelas virtudes que eu coloquei aqui: caridade, humildade e justiça. Então, veja só, então, amor, graças a ele, nós podemos melhorar o nosso julgamento, né? E o nosso sentimento com relação às pessoas, tá? Que é de fundamental importância para que a gente possa combater esse egoísmo e esse materialismo, né?
Então, vamos nos aproximar, né? Ou seja, essa transformação, essa purificação da terra significa o quê? Combater as injustiças, os egoísmos e tudo aquilo que nos prejudica, nos aproximarmos desse sentimento divino, dessa virtude nobre, divina, né? Que é o amor, desse sentimento divino por excelência. Então, eu espero que essas palavras, né, que essas palavras que a gente trocou aqui, possam servir de inspiração para cada um de nós, né, para essa transformação social que Kardec nos propõe, que os espíritos, através de Kardec, nos proporam. Nos modificarmos e modificarmos o meio à nossa volta. Porque só assim, só por esse trabalho, é que nós vamos fazer esse processo de transformação da Terra, de nós mesmos, né? Nos elevarmos ao que a gente chama de mundo de regeneração. Saindo desse mundo de provas e expiações, que é um caminho longo, né? Difícil, tá? E chegarmos a esse mundo de regeneração. Então, que a gente possa começar amanhã a semana refletindo sobre essas questões e colocando em prática tudo isso aqui que nós conversamos na tarde de hoje. Então, agradecer a todos aqui pela paciência de ouvir, né? E que a gente possa seguir em frente. Para isso, vamos aqui fazer uma prece final para que a gente possa, né, pedir, para que a gente possa agradecer tudo que a gente teve nessa semana que se encerra e que a semana que se inicia amanhã possa ser proveitosa também para esse caminho, para que possamos, né, começar, né, continuar essa prática de amar a humanidade, como é o principal mandamento, o principal princípio da doutrina que nos é trazida por Jesus, pelos Espíritos e por Kardec, né? Então vamos lá, elevar novamente os nossos pensamentos, né? Encerrando aqui esse Evangelho no Lar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amado irmão, queremos pedir, agradecer por tudo que nós conseguimos nessa semana e que os Espíritos amigos e superiores possam nos ajudar nessa semana que se inicia amanhã. Que possamos, em cada ato nosso, em cada ação nossa, nos aproximarmos desse sentimento, desse sentimento divino por excelência, que é o amor. Que a cada dia, que a cada passo que nós dermos no nosso aprimoramento moral e intelectual, possamos compreender que a nossa missão aqui na Terra é amar a humanidade, combatendo o egoísmo, a injustiça, e assim estabelecermos na Terra o reino de justiça, de amor e de caridade. Assim seja. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá.